Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Luciana. Se você já está no meu grupo do WhatsApp, está assistindo essa aula, já me conhece, mas se você está chegando agora no meu canal no YouTube, está assistindo esse vídeo, meu nome é Luciana, eu sou teóloga, mestranda em Teologia do Novo Testamento, e essa é a aula de número 3 do curso gratuito A Bíblia é uma Única História. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, aproveita para assistir a aula 1 e 2, que está na playlist aqui desse vídeo. E depois você assiste essa aula para poder fazer sentido para você, porque é uma sequência, né? Aula 1, 2 e essa última aula onde nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Também eu quero te convidar, se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal aqui no YouTube, porque assim você me ajuda a manter esse canal ativo, a também gerar conteúdos para vocês por aqui, porque a minha intenção é continuar trazendo outros cursos, outras aulas, para poder edificar a sua vida, a sua jornada cristã. Amém, meus irmãos? Então, vamos já dar início à nossa aula. Antes de mais nada, nós vamos só brevemente falar sobre aquilo que nós aprendemos na aula 1 e na aula 2. Né? Na aula 1, a gente aprendeu de uma forma mais ampla, né? O porquê é importante ler a Bíblia como uma única história. A Bíblia, ela é uma única história, é uma única narrativa que aponta para Jesus. A gente viu quais são as cenas, né, que nós podemos falar assim, que nós estamos inseridos nessa grande narrativa, nessa metanarrativa, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, quando você chega no texto bíblico, você já consegue perceber aquilo que você está lendo, em qual desses 4 atos ou 4 cenas aquela história está inserida. E aí você, de forma automática, né, já vai conseguindo fazer uma interpretação melhor daquele texto. Não se preocupe se você está aprendendo agora sobre esse tema, sobre a forma de interpretar um texto bíblico, porque isso você vai aprendendo. No começo você vai ter que se disciplinar mais, mas com o passar do tempo, isso vai se tornando automático para você. Você vai ler um texto, por exemplo, eu vou ler o livro de Ruth. Aí você começa a ler o livro e começa a compreender que aquele livro, aquela história, aquele texto está inserido dentro de uma história maior, dentro da metanarrativa da redenção. Na segunda aula, a gente já viu alguns textos, né? E o quanto que nós podemos interpretar esses textos de maneira equivocada quando nós não olhamos para a Bíblia como uma única história, quando nós não olhamos para o texto bíblico como uma única narrativa. Então a gente se perde nas interpretações equivocadas e muitas heresias são criadas a partir de equívocos na interpretação do texto bíblico. Amém, meus irmãos? E nessa aula, na aula passada a gente viu também sobre tipologia bíblica, né? Talvez aí é um tema novo para você, é um assunto que não é tão tratado normalmente, né? No contexto de igreja, até mesmo nas redes sociais a gente não ouve falar muito sobre isso, mas a tipologia bíblica é um tema que está inserido dentro da teologia bíblica e também é um tema muito importante você pelo menos ter uma noção para poder fazer uma interpretação correta do texto bíblico, entender que pessoas, eventos e muitas coisas do Antigo Testamento são tipos que apontam para Cristo, né? Que encontram a sua plenitude em Cristo, que encontram aquilo que
tem o seu significado maior no Novo Testamento. Então, vamos lá, vamos agora efetivamente entrar na nossa aula de número 3, que nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Eu vou ficar aqui com o meu slide aberto e aí talvez, deixa eu só fazer um teste aqui, eu estou aqui ainda em fase de teste, né? Para eu poder espiar aqui para ver se está funcionando certinho a gravação. Está funcionando, então eu volto para o meu slide e vamos dar início à nossa aula. Eu quero falar hoje sobre maturidade espiritual, né? Talvez você está assistindo essa aula e você já tenha uma caminhada cristã de muitos anos, talvez você já convertido há muito tempo, até mesmo, né, já nasceu dentro de um contexto cristão. Como eu falei na primeira aula, eu sou convertida há mais ou menos uns 30 anos, só que não faz muito tempo, como eu já falei para vocês, que eu consegui compreender a Bíblia como uma única história, que eu consegui interpretar os textos bíblicos da maneira correta. Antes eu lia a Bíblia e eu tinha muito amor pela palavra, eu sempre li muito a palavra, eu sempre tive muito temor a Deus, sempre busquei muito a Deus, sempre tive muitos momentos de oração, mas eu lia a Bíblia de maneira equivocada, eu lia a Bíblia de maneira fragmentada, eu impunha ao texto interpretações que não eram interpretações que realmente o texto bíblico tinha a intenção de trazer, que tem a intenção de trazer para nós. Muitas interpretações equivocadas que vinham de pregações que eu ouvia. Eu tinha aquilo como uma verdade, eu achava que aquilo era correto, porque eu não sabia interpretar corretamente as escrituras, eu não conseguia enxergar a Bíblia como uma única história. Então, tudo isso me levava a um evangelho distorcido. Tudo isso me levava a viver um evangelho diluído, misturado, e o evangelho que é diluído, misturado, distorcido, não é o evangelho de Jesus Cristo. Mesmo que nós busquemos a Deus, mesmo que nós tenhamos amor pelo Senhor, temor pelo Senhor, que nós busquemos a sua palavra, a sua presença, mas se nós estamos vivendo um evangelho distorcido, nós não estamos vivendo o evangelho de Jesus Cristo. E isso pode gerar sérias consequências. Isso pode gerar diversos transtornos na nossa vida, sejam transtornos emocionais, físicos, espirituais. Como eu compartilhei com vocês, tudo aquilo que eu vivi, né, o esgotamento pelo qual eu passei por viver um evangelho distorcido. Então, como eu coloquei aqui no slide, anos de fé, cultos, consumir conteúdos cristãos, né? Mas você se perde em tudo isso quando você não sabe interpretar a Bíblia da maneira correta, né? Muitas vezes nós estamos vivendo ali uma estagnação espiritual, nós estamos vivendo uma paralisia espiritual, nós não crescemos, nós não amadurecemos, nós não temos maturidade espiritual, porque nós não sabemos interpretar o texto da maneira correta. Nós ficamos como imaturos espiritualmente. Na melhor das hipóteses, quando nós vivemos um evangelho distorcido, na melhor das hipóteses, nós ficamos imaturos espiritualmente. Quando, né, isso pode se tornar algo pior, tomar uma proporção maior, nós vivemos o evangelho que não é o evangelho de Jesus, como eu falei, nós caímos em heresias, muitas vezes sem a intenção de
estar vivendo uma heresia ou de estar até mesmo ensinando uma heresia. Então, tudo isso é decorrente de não saber interpretar corretamente o texto bíblico. Lá em 1 Coríntios, deixa eu ler aqui para vocês, se você está com a sua Bíblia aberta e puder ler também. 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 2, o apóstolo Paulo já identificou esse tipo de problema, né? Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Aqui, uma coisa importante no versículo 1 que diz o seguinte: não pude lhes falar como a pessoas espirituais, como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Ou seja, você pode ser alguém que está imaturo, espiritualmente falando, né? Como uma criança em Cristo, ou pior, você pode estar como alguém do mundo, por não ter maturidade espiritual, por não crescer na sua caminhada cristã, por não crescer na fé. Porque algo muito importante, né? Quando nós somos regenerados, quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós somos salvos pelo Senhor, isso é algo que acontece de imediato. A salvação, ela não é por etapas, mas a santificação, ela vem de um processo de discipulado, né? O processo de discipulado é a caminhada cristã, é o tomar a sua cruz e seguir Jesus, e nesse processo ser santificado, amadurecer espiritualmente. Então nós não podemos estar estagnados, nós precisamos crescer na fé. O Senhor nos chama, né, a crescer na fé. Nós precisamos aprender a nos alimentarmos de um alimento sólido e não vivermos do leite, né? A nossa jornada cristã toda, nós precisamos nos alimentar de alimento sólido. Amém, meus irmãos? Lá em Hebreus 5, do 12 ao 14, diz o seguinte: é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Não sei se eu... Espera aí. Desculpa. Estou em Efésios, gente. Aí não, né? Eu vi que estava meio estranho esse versículo. Hebreus 5, do 12 ao 14. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Irmãos, preste atenção nisso. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Amém? O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, ou seja, o processo da regeneração é um processo que o Espírito Santo faz em nós, nos salvando, nos resgatando, nos fazendo nascer de novo. Mas o processo da santificação, o processo do discipulado depende de nós. Aqui diz, pela prática constante, é algo que você precisa fazer pela sua jornada cristã, pelo seu crescimento espiritual. Então, você tem a responsabilidade também. É um processo conjunto entre o Espírito Santo e a sua disposição em querer crescer na fé. Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade aqui. Vamos para frente. Então, o que maturidade espiritual não é?
Não é tempo de fé, isso não tem a ver com maturidade espiritual. A quantidade de cultos que você frequenta, o número de versículos que você decorou, nada disso determina que você tem maturidade espiritual ou não. E aqui eu quero passar para você alguns sintomas de um crente que ele vive no raso, ou seja, que ele é imaturo emocionalmente. Ele tem dependência, né? Então, normalmente, um cristão imaturo espiritualmente, ele se torna dependente de outras pessoas. Uma coisa é você aprender com outras pessoas, e isso é bíblico, é um processo do discipulado, né? Mas você não pode se tornar dependente. E aí que entra um grande problema, um grande perigo. Algumas igrejas, elas preferem que os seus membros permaneçam imaturos espiritualmente, porque aí eles se tornam dependentes emocionalmente. Vou falar de novo. Algumas igrejas preferem que os seus membros permaneçam imaturos espiritualmente, porque aí eles permanecem dependentes emocionalmente dos seus líderes. Vocês já viram igrejas, eu já frequentei igrejas sim, que a pessoa, para trocar de emprego, precisava perguntar para o líder se podia. Se fosse comprar uma casa, tinha que perguntar para o líder o que ele achava. Se fosse fazer qualquer coisa, tinha que depender de uma aprovação de um líder. Deus te deu sabedoria para tomar essas decisões. Você não depende de líderes para tomar decisões da sua vida pessoal. Você precisa de um líder ou de alguém que caminhe com você para te conduzir dentro de um discipulado cristão, genuíno e que vá te levar ao crescimento espiritual, mas não de um líder que vá te dar as decisões daquilo que você precisa tomar. Então, a dependência emocional não é algo saudável, muito pelo contrário, ela se torna um grande problema para a sua caminhada cristã. Você tem muita dificuldade de ler a Bíblia sozinho, né? Isso é um sintoma de um cristão imaturo emocionalmente. Você se perde ali nos textos bíblicos, você lê um pouco e já não sabe como que aquilo se conecta ao restante da Bíblia, o que aquilo significa para a sua vida. É claro que nós, em muitos momentos, vamos ter dificuldades com alguns textos bíblicos, mas tem coisas que nós já deveríamos ter ultrapassado, né? Passado daquele ponto, coisas simples que o cristão já pode saber interpretar e muitas vezes não sabe, porque ainda está imaturo emocionalmente. Oscilação, isso aqui é um sintoma muito comum de quem é imaturo emocionalmente. Está sempre inconstante na sua fé. Qualquer circunstância mais difícil acaba vacilando, acaba desanimando, acaba retrocedendo, enfim, isso é um sintoma de imaturidade espiritual. Consumismo é aquele cristão que está sempre consumindo diversos conteúdos, né? Principalmente, e aqui eu não vou falar que é errado consumir conteúdo, quando é um conteúdo, um bom conteúdo, que vá edificar a sua caminhada cristã. Mas muitas pessoas acabam assistindo diversos conteúdos na internet e não sabe discernir aquilo que realmente é bíblico, aquilo que realmente é algo que que vai trazer maturidade espiritual, que seja algo saudável, não consegue ter esse discernimento. Se alguém está lá abrindo a Bíblia, falando de Jesus e falando um versículo da Bíblia, a pessoa já acha que aquilo é um conteúdo cristão, quando na verdade é ou uma heresia, ou uma distorção, ou é uma grande armadilha, né? Como o evangelho da autoajuda, o evangelho da prosperidade, que muitas vezes aí vai fazer com que você caia em enganos que vão te afastar, na verdade,
dos caminhos do Senhor, do verdadeiro evangelho. O contexto, você sabe versículos, muitas pessoas elas decoram versículos, sabem onde está aquele texto, mas não sabem como isso se encaixa dentro do contexto. Então elas falam alguns versículos e muitas vezes até ensinam para outras pessoas, mas não tem noção do que realmente aquilo significa. Então ela pega o versículo e cita aquele versículo dentro de um outro contexto, para uma outra situação, que não tem nada a ver com o contexto que está na Bíblia. Então, quando você faz isso, você está distorcendo o texto bíblico. Você está pegando um texto bíblico, tirando do contexto e usando para a sua própria vontade, para o seu bel prazer. E isso é errado. E isso pode trazer sérias consequências. Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade aqui. A maturidade espiritual, ela se constrói, né? A maturidade é fruto de prática disciplinada na palavra. Como eu falei antes, que nós lemos ali no texto bíblico lá de 1 Coríntios, foi 1 Coríntios? Deixa eu ver se foi aqui. Gente, agora eu não sei se foi primeiro. Ah, não. Ó, é aqui em Hebreus. Vou ler de novo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, pronto, é isso. Prática constante. Maturidade se constrói. Se você não praticar o estudo da palavra, não praticar o buscar conhecer mais da palavra, se aprofundar na palavra, você não vai desenvolver a maturidade espiritual. A maturidade espiritual é algo que você desenvolve. Como que você se torna uma pessoa madura? Vamos falar na questão genética ou na questão mesmo nossa, né, do nosso intelecto. Nós vamos crescendo em idade, mas nós também praticamos muitas coisas para podermos amadurecer. Nós estudamos, nós fazemos várias coisas que nós vamos praticando aquilo dia após dia até nos tornarmos mais maduros, somos ensinados, aprendemos na prática aquilo que vai nos levar ao amadurecimento. E na nossa caminhada cristã não é diferente. Nós precisamos nos expor ao texto bíblico, nós precisamos dedicar tempo ao estudo da palavra, a ler o texto bíblico, a meditar no texto bíblico, a ter boas ferramentas para nos ajudar, nos auxiliar a compreender o texto bíblico. Quando você investe em ferramentas para você compreender melhor o texto bíblico, você está investindo na sua caminhada cristã, e isso é algo que traz consequências, né, eternas, que traz retorno eterno, porque muitas vezes você tendo imaturidade emocional, se mantendo imaturo emocionalmente, isso também pode trazer consequências eternas, porque por uma fé inconstante, por uma imaturidade emocional, muitas vezes você pode vacilar na sua fé, você pode retroceder em vários momentos, você pode deixar de cumprir o chamado, você pode deixar de fazer aquilo que Deus preparou que você fizesse, ou gostaria que você fizesse. Eu não vou falar aqui em perder a sua salvação, porque eu acredito que a pessoa que realmente foi salva, ela está salva. Não, a partir do momento que o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, Ele não vai mais riscar o seu nome do livro da vida. Eu creio que você vai perseverar na fé. Mas muitas pessoas perseveram na fé se mantendo imaturos emocionalmente.
E o Senhor não quer isso para você. O Senhor quer que você seja maduro emocionalmente, espiritualmente, né? Que você possa ser maduro para poder ensinar outras pessoas, para poder evangelizar, para poder falar do reino, para poder cumprir o propósito que o Senhor tem para sua vida, para poder cumprir o chamado que ele tem para você. E se você permanece imaturo emocionalmente, você não vai viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, a diferença entre um crente raso e o crente maduro, né? O crente raso, ele lê versículos soltos sem compreender seu contexto. Essa abordagem fragmentada o impede de ver a mensagem completa da Bíblia e a conexão entre as escrituras. É lógico, o crente maduro é aquele que lê a Bíblia como uma única história, interpreta o contexto, sabe, né, ter uma compreensão profunda daquilo que ele está lendo e consegue aplicar isso para a sua própria vida. Então, o Senhor, ele te chama para viver uma maturidade espiritual. O Senhor, ele te chama a se aprofundar mais na palavra. Eu vejo assim que muitas pessoas, elas estão sempre em busca de movimentos. Qual é o movimento da vez? Qual é o evento da vez? Eu quero sentir algo novo, eu quero sentir coisas sobrenaturais. Eu não estou falando que isso é errado, mas eu preciso te dizer que a jornada cristã, a caminhada cristã e o amadurecimento espiritual, ele se constrói no dia a dia, na busca pela palavra e uma vida de oração. Duas coisas. Você quer ser maduro você quer ser maduro espiritualmente? Busque ao Senhor na palavra e em oração. As duas coisas, elas precisam andar juntas, em paralelo, né? É oração e palavra e oração. Se nesse meio tempo, né, no meio da caminhada aí, você vai para um evento, você vai para uma conferência, você sente algo sobrenatural, Deus se manifesta de forma diferente na sua vida, glória a Deus por isso. Mas a sua maturidade espiritual, ela vai ser construída com palavra e oração. E isso parece ser algo tão simples, só que na era em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, né, quando tudo tem que ser algo extraordinário, quando tudo tem que ser algo fora da rotina, né, a gente acha que isso é muito pouco, mas na verdade, cada dia que nós buscamos o Senhor na palavra e na oração, é um tijolo que vai sendo colocado na construção da nossa maturidade espiritual. Então, não menospreze, não desperdice, não ache que isso é algo pequeno, porque é na busca pelo Senhor, na palavra e na oração, que você vai crescer na fé. E crescendo na fé, você vai conseguir cumprir o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Você vai sim ter a salvação, né? Estar na presença do Senhor eternamente, mas o quão bom será se você realmente cumprir o chamado que o Senhor tem para a sua vida. E o quão ruim será você chegar lá no fim da sua vida e perceber, e olhar para trás, e perceber que você viveu toda a sua caminhada cristã sendo imaturo espiritualmente, não cumprindo o chamado do Senhor, né? A gente acabou de ler também aqui na palavra, vocês já deveriam estar ensinando outros, porque vocês já deveriam ser maduros espiritualmente. Mas não, né? O apóstolo Paulo falou, vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas. E não mais dependendo de leite espiritual. E é isso que o Senhor tem para a sua vida também. Você já deveria estar ensinando outras pessoas e não mais dependendo de leite espiritual. Irmão, se você quer fazer algo de bom para a sua caminhada cristã, pare de ficar se alimentando de conteúdos que são rasos, que só vão massagear o seu ego, que só vão dizer para você que você é o ponto fraco de Deus, que você é a pessoa mais importante da face da terra, que o mundo gira ao seu redor. Enquanto você consumir esse tipo de conteúdo, você não vai crescer na fé. Amém?
Vamos lá, agora sim, né? Antes eu fui ler Efésios no lugar de Hebreus, agora sim a gente vai ler Efésios 4, do 14 ao 15, que diz o seguinte: Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Irmãos, o 15 também, em vez disso, falaremos a verdade? Não precisa, só o 14. Irmãos, se você quer estar imune a tantos erros teológicos, a tantas distorções, a tantos enganos, você precisa se aprofundar na palavra. Senão você vai ser empurrado de um lado para o outro, nessa multidão de erros doutrinários que nós temos no nosso tempo. Você abre o Instagram, o YouTube, você às vezes vê tanta bobagem sendo falada, tanta coisa que não faz sentido nenhum teologicamente, biblicamente, não faz sentido nenhum. E a gente vê milhares de pessoas compartilhando aquilo, dando like e comentando e compartilhando, enfim, e coisas que não fazem sentido nenhum, que não são bíblicas, que são distorções. Você não pode ser levado de um lado para o outro, né? Você precisa estar firme na palavra, você precisa buscar ao Senhor, buscar a palavra, saber interpretar a palavra, para não ser um crente vulnerável, para não entrar em falsas doutrinas, para você não ser presa de manipulações religiosas, porque hoje o que mais tem são líderes manipuladores que querem manter os seus liderados imaturos emocionalmente para que eles possam manipular a seu bel prazer. Conhecer a palavra é essencial para a sua caminhada cristã. Qual é então a solução para isso, né? Para essa qualidade na leitura da palavra? A questão não é ler mais passagens bíblicas, nem ouvir mais pregações, nem assistir mais cursos. A questão é você saber interpretar a Bíblia da maneira correta. É você se achegar, se você sabe o que a Bíblia significa, como nós já vimos, como eu já ensinei para você, você só precisa ler a palavra, ter essa visão, né? Mais ampla da palavra, essa metanarrativa que nós aprendemos, e aí você vai aos poucos compreendendo melhor as escrituras. Então, quando alguém fala uma bobagem de um texto bíblico, você já vai conseguir aos poucos compreender e descartar aquilo que são falsas doutrinas, que são distorções, que não são bíblicas. Você vai conseguir crescer na fé, você vai conseguir se tornar uma pessoa madura espiritualmente. Amém, meus irmãos? Hoje, esse vídeo aqui, essa última aula, é realmente um chamado, né? Para você ser maduro espiritualmente, para você buscar essa maturidade espiritual. Porque disso depende também várias coisas. Não é só ser maduro espiritualmente, é porque através da maturidade espiritual você vai cumprir o seu chamado, você vai poder fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer, você vai poder discernir aquilo que está certo ou errado, aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Você vai poder estar imune a manipulações religiosas, a heresias, às distorções. Então, disso tudo depende a sua disposição em realmente buscar ao Senhor na palavra e na oração, mas da maneira correta, como eu já expliquei na aula passada e na primeira aula também, né? Olhar a Bíblia como uma única história,
que aponta para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque toda a Bíblia é sobre Ele, é sobre Jesus, não é sobre nós, não é para sermos mais felizes, não é para sermos mais prósperos, não é para termos mais, mas é porque nós já temos tudo no Senhor. Então, quando você ouvir uma palavra dizendo que a Bíblia ou algo, ou um texto bíblico está falando para você ser mais feliz, para você ser mais próspero, aí você já sabe, isso não é a palavra do Senhor, isso não vem do Senhor, isso é uma distorção, isso é algo que está sendo manipulado, não é a palavra do Senhor, não é aquilo que o texto bíblico tem a intenção, né, de nos ensinar. Mais uma vez, é óbvio que existem momentos da nossa vida, né? Lembrem, se vocês puderem lembrar daquelas 3 montanhas, como eu expliquei na primeira aula. Nós temos a primeira montanha, que é o contexto histórico, nós temos a segunda montanha, que é como aquilo está inserido na história da redenção e como aponta para Cristo, e então nós temos a aplicação para a nossa vida. É óbvio que em alguns momentos Deus vai falar conosco, especificamente através da sua palavra, por questões específicas que nós estamos passando na nossa vida, mas isso não é o foco principal. O foco principal é Cristo. Amém, meus irmãos? Essa aula, deixa eu ver em quanto tempo nós estamos, 36 minutos. Essa aula é realmente um chamado para você crescer na fé. E nesse finalzinho de aula, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela e mostrar para vocês o combo guia do Evangelho. Como eu já falei, a maioria das pessoas que está no grupo do WhatsApp já tem o combo, porque são pessoas que receberam o convite lá da Hotmart, né? Que deixaram o seu contato lá na Hotmart quando fizeram a aquisição, então receberam o convite pelo WhatsApp para entrar no grupo. Então a maioria já tem o combo, mas para quem for assistir essa aula depois no YouTube, quando ela estiver aberta, vai poder também ver um pouquinho sobre o combo guia do Evangelho, que é um material, eu considero um material simples no sentido de ele tem era isso que eu queria muito, assim, que ele tivesse uma linguagem simples, que falasse com qualquer pessoa, porque principalmente depois que eu entrei no mestrado, eu percebi que muitos livros e materiais e conteúdos, eles trazem um bom ensino, mas eles têm um ensino mais denso, uma linguagem mais densa, que muitas vezes não é uma linguagem acessível para todos os públicos. Isso era algo que eu queria muito, fazer algo que trouxesse profundidade, um ensinamento mais profundo, mas ao mesmo tempo fosse algo acessível, com uma linguagem acessível, que qualquer pessoa que fosse alguém recém-convertido compreendesse, assim como pudesse ajudar pessoas que já estão anos na caminhada cristã e que querem se aprofundar. Então, esse é o combo guia do Evangelho, né? Onde nós temos 5 materiais, que é o guia do Evangelho, o guia Encontrando Cristo no Antigo Testamento. Nós temos também os mapas mentais, o guia de estudo e o guia do discipulado. E eu vou mostrar só um pouquinho aqui por dentro para você ver como são esses materiais. O guia do Evangelho, ele tem 131 páginas, então tem bastante conteúdo. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer de cada livro da Bíblia, ele está demorando um pouquinho. Eu quero só mostrar Gênesis, porque ele vai ser bem parecido, né, para todos os livros. Então, no livro de Gênesis, eu não sei se entrou ali a notificação do meu celular, se entrou barulho a notificação do meu celular, que eu esqueci de deixar no modo avião. Enfim, daí você já sabe o que é. Gênesis, né? Então, ele vai falar aqui o versículo principal do livro, ele vai falar um pouquinho, né, dar um panorama, assim, bem geral sobre o livro de Gênesis, ou o livro que ele está tratando, né? E aqui, já em seguida, eu falo onde Cristo aparece no livro. Aí você já vai ter uma noção melhor quando for ler, né? A teologia em Gênesis,
quais são a teologia, quais são as doutrinas que nós encontramos no livro de Gênesis, que você precisa entender. Aí tem as conexões bíblicas, então você vai ter aqui algum tema, e aí você vai ter as conexões com o Novo Testamento. Isso é bem importante para você sempre conectar o antigo com o novo, né? E como que a gente aplica o ensino de Gênesis para a nossa vida comum. E aí se repete nos demais livros da Bíblia, tá? Nós temos então o guia de estudo. O guia de estudo, ele é o guia que vai te auxiliar no guia do Evangelho. Por exemplo, você quer fazer um estudo com alguém a partir do guia do Evangelho. Aí você vai ter o guia de estudo. Com esse guia de estudo, você vai poder fazer os estudos especificamente de cada capítulo do guia do Evangelho. Ele está diretamente relacionado, tá? Então, vai ter aqui uma breve explicação, vai ter uma breve explicação ali das doutrinas, né? E vai ter aqui as conexões, aplicação para a vida comum, se repete com aquilo que está no guia do Evangelho, mas aí ele tem as perguntas, né? Então, por exemplo, você está ensinando alguém que é novo convertido, você está ensinando seu filho, por exemplo, aí você vai poder usar o guia de estudo para poder auxiliar aquela pessoa a aprofundar o conhecimento em cada livro da Bíblia. Aí você tem, por exemplo, os mapas mentais, né? Que é algo mais visual, mais fácil de poder aprender e ensinar. Eu estou lendo Gênesis, ou está ensinando para alguém. Aí você vai ver aqui o material, né? Eu tenho o material e aqui ele dá um panorama mais geral do livro de Gênesis, né? Algo bem visual. Eu acho que com o mapa mental a gente acaba aprendendo melhor, né? Então, aqui no mapa mental você tem um resumo bem básico aí do livro. Então, tem aqui para os livros, né? Levítico, Números. E aí você tem também o guia do discipulado. Talvez você discipule pessoas, né? E aí, nesse guia do discipulado, você vai ter vários estudos que são diferentes dos estudos que tem lá no guia do estudo, tá? São outros estudos, é uma lição para cada discipulado. Eu quero estudos para fazer discipulado ou pequenos grupos que você talvez tenha na sua casa, né? Então, você vai ter aqui várias lições também, vai ter perguntas para reflexão, enfim. Ali também é um material muito bom para você ou fazer o discipulado ou talvez discipular os seus filhos. E tem o guia Cristo no Antigo Testamento. Aqui nós vamos ter 74 tipologias de Cristo, se não me falha a memória, tá? Se não é 74, mas é algo bem próximo disso. Aí o que é mais legal? Aqui você vai aprender um pouco mais sobre as tipologias, né? O que é tipologia, que eu já ensinei na aula passada. Aí aqui no sumário, por exemplo, eu quero saber o que Abraão aponta. Abraão aponta para Cristo. Você clica aqui em cima, ele vai direto, ó. Um pouquinho que ele está abrindo, ele não estava aberto, ó, abriu. Aí você vai ver aqui a descrição, né, dessa tipologia e como que aponta para Cristo. Legal, né? Ele não abriu todo o arquivo ainda, então não está aparecendo tudo. Mas tem vários eventos, pessoas como tipo de Cristo, elementos que apontam para Cristo, eventos que prefiguram a pessoa de Cristo, instituições, temas, várias coisas que apontam para Cristo. Aí qualquer um deles, só clicar em cima, não sei se ele vai abrir porque não abriu todo o documento, mas ele vai direto lá para a tipologia, né? Para ser mais fácil de encontrar. Então, esses são os 5 materiais, né? Tanto os guias aqui para estudo, que é o guia de estudo e o guia de discipulado, o guia do Evangelho, o mapa mental e o Cristo no Antigo Testamento. Então, é isso, meus irmãos. Espero que
possa ter abençoado aí a vida de vocês, esse curso. Eu sei talvez que poderia ter me aprofundado mais, mas eu queria que fosse algo assim que pudesse passar em 45 minutos e que não fosse tão extenso, né? Eu acho que 3 aulas é legal assim para você conseguir acompanhar. Mas não deixe de me acompanhar por aqui. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no meu canal, que você possa continuar lá no grupo do WhatsApp, porque eu quero gravar aulas semanalmente no meu canal do YouTube. Quero fazer resenhas de livros e aí eu vou colocando os vídeos ali para vocês no grupo do WhatsApp, porque às vezes a gente se perde lá no YouTube e acaba não recebendo a notificação, ou recebe notificação e a gente não vê, e acaba não acompanhando lá no canal, né? Então, eu vou colocar sempre os vídeos ali no grupo do WhatsApp, aí você não perde nenhum conteúdo, ok? Deus abençoe você, muito obrigado por ter me acompanhado nessas 3 aulas, e se você ainda não adquiriu como Guia do Evangelho, eu vou deixar o link aqui embaixo. É um valor bem baixo, assim, para você realmente poder ser abençoado e abençoar outras vidas através desses estudos. Deus abençoe você e até a próxima aula.